Finanças, família, dinheiro, falta de dinheiro. Podemos afirmar que é um grande obstáculo em muitos relacionamentos familiares. Os problemas financeiros, eles prejudicam a vida emocional, conjugal, espiritual, profissional e até mesmo a vida física do indivíduo. Os problemas financeiros causam muitas vezes discussões, brigas, intrigas, injustiças e até o rompimento familiar. É muito importante que se cuide desta área do seu relacionamento familiar. Eu sou Andréa Cardoso, coordenadora regional de adultos do Presbitério do Rio de Janeiro, e estamos hoje aqui para conversar um pouquinho sobre este assunto, família e finanças. E está no ar para isso o Falando Abertamente. Graça e paz. Eu sou Laci Cardoso, coordenador regional de adultos do Presbitério do Rio de Janeiro. Estamos hoje com a última parte da série Família. Falamos da formação da família, idoso na família, criação de filhos. E hoje estamos encerrando essa série com o assunto Finança na Família. Está conosco para essa nossa conversa o reverendo Rogério Santana, presidente do Presbitério do Rio de Janeiro e pastor da IPI de Campo Grande, e sua esposa Aparecida. Graça e paz a todos. Estamos nessa hora iniciando falando abertamente para podermos falar de finanças. Sabemos que esse é um ponto crucial na vida dos casais, onde há imensos problemas e queremos trazer um pouco da nossa experiência para tentar ajudar em algum momento da vida dos casais para que não se repitam erros que são corriqueiros na vida de muitas famílias. Vamos estar falando sobre finanças, um assunto muito importante para a família aprender sobre essa administração. Para falarmos agora sobre o assunto finanças na família, nós vamos abordar alguns assuntos, não como perguntas e respostas, pastor, mas de forma como se fossem alguns casos. E dentro desses casos nós vamos dialogar, trocar algumas ideias, tá bom? Ok. Então vamos lá. Dinheiro do casal. Casamos. Família formada, finanças faz parte do casamento. Isso é fato, não tem jeito, né? A Bíblia nos diz que nós somos uma só carne. Somos um do outro. Entende-se que tudo o que eu tenho é meu e é dele. E tudo que ele tem é dele e é meu. O que é meu, o que é teu. Isso é o que todo mundo está dizendo por aí. As minhas contas são minhas contas, as tuas contas são as tuas contas. Dentro da palavra de Deus, pastor, essa colocação atrapalha o relacionamento? Bom, atrapalha quando a gente entende diferente daquilo que a Bíblia traz para nós. Por quê? Quando ela diz que nós somos um, não basta pensar só na questão do corpo. Nós somos um em todas as áreas da nossa vida. É fato que nos dias em que estamos vivendo, isso já não é mais uma realidade. Sabemos que as pessoas ficaram muito egoístas, alguns movimentos surgiram trazendo uma conotação de individualidade. Então muitos casais têm muitos problemas financeiros porque o homem trabalha e ele entende que o dinheiro é dele e ele faz o que ele quer. Ele esquece que os compromissos da casa, não só pagar água, pagar luz, dentre outras coisas, mas também, se a esposa não trabalha, ele tem que cumprir com isso, e se trabalha, o dinheiro dela somado ao dele são deles. Mas a gente tem hoje uma dificuldade enorme na sociedade, principalmente dentro da igreja, que não deveria ter, porque a gente tem os princípios cristãos,
essa briga entre os casais. Inclusive, alguns até escondem do outro quanto um recebe. A mulher às vezes nem sabe quanto o marido recebe, ou vice-versa. Né? Muito complicado. Infelizmente, a gente ainda vive este tempo, século XXI, uma igreja pós-moderna, a gente ainda vive essas dificuldades entre homens e mulheres casados. Alguns ainda vivem como solteiro. O dinheiro é meu, faço o que quero. Compro minha camisa do clube tal, vou para o meu jogo, tomo minha isso, tomo minha aquilo. Então, vivem ainda como solteiros, esquece que ele é um com a esposa. Então, eles têm que sentarem para pensarem o que vão fazer com aquele dinheiro que ambos ganharam. Certo, mas aí, assim, quando a gente trabalha fora, nós mulheres, e leva o sustento também para casa, porque hoje em dia a gente também passa, tem muitos lares que as mulheres são aquelas que são as que trabalham, que levam também o sustento. Não é só o marido. O marido trabalha, mas a esposa também precisa ajudar no, sei lá, para uma escola de uma criança, ou até mesmo na manutenção da casa. O problema que nós temos visto, com alguns casos que a gente foi pesquisando e conversando a respeito desse assunto, é que tem muitos casais hoje que dividem da seguinte forma: eu trabalho e o Laci trabalha. Então, vamos nos usar como exemplo. O meu salário vai ser para pagar isso aqui, só a mensalidade da escola do meu filho. Acabou, só. E para mim, o teu salário vai ser para você pagar todas as outras coisas, inclusive se tiver de comprar um carro ou um financiamento de uma casa. O meu salário é só para mim, o máximo que eu vou ajudar, e não entram naquele assunto, assim, em diálogo para combinar, para poder, é porque a palavra fugiu. Um equilíbrio financeiro. Que seja, sabe, essa palavra. Então isso a gente tem visto que está trazendo muitos problemas realmente. Eu tenho um fato de uma família que nós estudamos, um assunto para trazer, que houve até o rompimento mesmo. Ela se separou, a mulher se separou do marido, porque o marido pegava o salário dele e falava assim: eu só vou pagar a mensalidade da escola da criança lá na época, e ele gastava tudo com carro, Cida, tudo com carro. Ah, você não trabalha? Então você ajuda, você faz dentro de casa. E não é assim. Eu acho que, se eu me lembro, uma vez a gente estava conversando, pastor, você citou um exemplo da tua filha com o teu genro, deles trabalharem junto, combinarem desde o namoro o que eles iam fazer quando chegasse nessa fase da vida, certo, Cida? Porque assim, você combina, meu salário é teu salário. A gente fez isso, não foi, amor? Desde quando a gente ficou noivo, a gente abriu uma conta conjunta. Ó, que perigo, hein, Cida? Abriu uma conta conjunta. E tudo a gente trabalhou nesse mesmo objetivo, de termos a coisa em comum, tá entendendo? Mas não é assim que acontece com muitas pessoas. A gente sabe que não é. Você citou o exemplo da minha filha. É porque você de me contou. e Renan. Eu acho muito lindo. Muito cedo, eu conversei muito com a minha filha a respeito de como seria a vida quando ela viesse a se casar. Porque quando as pessoas estão solteiras, eles têm um pensamento. Quando se casam, esse pensamento precisa mudar. Se eu casei, trabalho, o outro também trabalha, equilibradamente, cada um com as suas finanças, juntando, eles vão saber melhor viver. Por quê? E é o que Ruama e Renan fazem hoje. Na verdade, eles fazem isso. Eles têm uma planilha, ela recebe o dinheiro dela, ele recebe o dinheiro dele, eles botam lá na planilha, pagam as contas e eles têm pensamentos futuros. Então, certamente vão crescer e desenvolver melhor do que pensar individualmente. Então, quando eu penso que algo, eu vou pagar a conta de luz, o resto do dinheiro é meu,
eu faço o que eu quero, eu vou com certeza sofrer em outra área da vida. Isso traz problema, porque a mulher, eu estou falando no caso do homem, vai sentir falta de outras questões, porque ela não consegue cumprir com todas as questões, a não ser que ela receba mais do que o homem e aceite essa situação, mas dificilmente essa situação ela é algo aceitável, sempre vai ter uma dificuldade. Se o homem e a mulher pensarem juntos e planejarem juntos, equilibradamente, eles vão conquistarem muito mais. É verdade. Muito mais. Então, você falou no início, a conta é minha, a conta é sua. É verdade. Há pessoas que são desequilibradas, saem fazendo conta, sem controle, alguém tem que dar um controle. Mas isso não quer dizer que você não tenha que, em algum momento, ajudar, mas precisa sentar para que esta pessoa consiga se controlar, para não haver um descontrole, e certamente no descontrole é onde começam as brigas, né, as confusões. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão. Se eu recebo X, ela recebe X, no final a gente tem um montante. Aí eu posso pensar na casa que eu preciso comprar, se eu já tenho casa, eu posso pensar no carro que eu preciso comprar. Então um ajuda o outro. Os dois juntos conseguem chegarem mais avante. Mas quando se torna um momento individual de cada um, a gente vai ter problema. Eu gasto o dinheiro todo, daqui a pouco eu estou endividado e pedindo ajuda, e aí o outro não ajuda porque ele já havia dito que o dinheiro era dele e ela então se aborrece. O dinheiro não era teu, agora se vira. Normalmente isso acontece e as confusões estão estabelecidas. Então é necessário que haja um diálogo, haja uma conversa para que ambos compreendam que o salário de um e o salário de outro, somados, no final sobra e dá para viajar, dá para passear, né? Dá para fazer muitas coisas quando há um controle equilibrado, até mesmo dos gastos. Né? É verdade. A casa também, que é casa também com esse que ele está falando assim, o salário é dele, o salário é dela. Aí um presta o dinheiro para o outro, então fica devendo o outro. Tem isso também, né? Há pouco tempo a gente tivemos uma situação dessa. dessa. É verdade. Né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar o dinheiro aqui porque eu peguei o dinheiro emprestado para fulano, com a minha esposa. Eu tenho que pagar ela de volta. Que é uma coisa meio estranha. Se nós vivemos juntos, se nós compartilhamos o mesmo local junto, né? Se alimentamos no mesmo alimento, se alimentamos... Como que eu vou fazer isso? Isso é né? complicado. É complicado isso. Até assim, eu quero deixar assim claro para vocês que estão nos assistindo, nós estamos trocando aqui uma ideia, uma conversa, mas não estamos dizendo, dando ordem ou dizendo que vocês estão errados, que nós estamos certos, não é isso. Tá? Nós entendemos dentro da palavra de Deus, quando a Bíblia diz que nós somos um, a parte financeira também se torna importante dessa forma. Somos um e o que é de minha responsabilidade, o que é de responsabilidade do outro, é de um só. Nós não estamos aqui dizendo, né, pastor, que o que nós estamos... Não estamos ditando regra aqui, correto? Me auxilia aí, porque... A gente não está ditando regras, mas o princípio bíblico é viver de exemplos. Correto. A gente tem na Bíblia muitos exemplos, e não porque usar os exemplos de pessoas no século XXI que conseguem caminhar equilibradamente para ajudar os outros. Então, nós somos aqui hoje um exemplo de equilíbrio para tentar ajudar outras pessoas que não conseguem ter na sua vida financeira um equilíbrio. Mas é uma opção. Eu costumo dizer que quando a gente dá uma orientação, Andréia, Laci, a ideia é de que o outro que recebeu a orientação faça, porque o nosso olhar é de amor, é de ver aquela pessoa se dando bem. Mas às vezes as pessoas não compreendem que é uma orientação. Então, o que hoje a gente aqui está fazendo é justamente trazendo nessa conversa, nesse diálogo, uma orientação para melhorar a vida conjugal, principalmente na parte financeira
de vocês que estão nos ouvindo e de tantos outros que possam vir a ouvir. Porque a gente tem visto muitas famílias sendo destruídas por estas questões financeiras. Verdade. Tiago 1:8 diz que o homem inconstante, né, é muito difícil, né, viver. O marido, né, ele tem uma inconstância grande, não para no local, no trabalho. Né? Mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Queridos irmãos, eu estou aqui para convidá-los a participar conosco das torres de oração. As torres de oração, elas são da IPI do Brasil. E você que é membro, tem o privilégio de orar por 1 hora semanal ao Senhor. Eu quero lembrar vocês aqui de Jesus quando chamou os discípulos ao Getsemane. E ali ele convidava os discípulos a estarem com ele, vigiando por 1 hora. Para você que acha muito esse momento, não gostaria de estar no monte com Jesus durante 1 hora? 1 hora em que você vai colocar diante do nosso Senhor o louvor, a adoração, vai colocar diante dele os pedidos dos nossos irmãos, vai agradecê-lo pela sua grandeza, agradecê-lo porque ele nos escolheu para sermos seu povo. É um momento único nas nossas vidas. Eu quero te convidar. Você pode escolher o dia, você pode escolher a hora. E perceba, é 1 vez por semana. Será que é tanto sacrifício? Apresente ao Senhor esse momento cultico, o momento da oração. Escolha um dia. Seja fiel àquilo que você prometer. Esteja conosco. Já estamos formando um grande batalhão de oração e já temos visto muitas conquistas, dentre elas um relacionamento íntimo com o nosso Deus através das torres. Venha conosco, membros da IPI do Brasil. Você é nosso convidado. Inconstância financeira. A Bíblia diz que o homem, né, inconstante terá dificuldade, né? Vamos dizer assim. Né? O homem não tem um foco, não para no emprego, não tem assim um objetivo. Né? Ora está aqui, ora está ali, ora está lá. E não tem um objetivo firme, né, na vida dele. Aí, como podemos assim dizer? Para a minha pergunta, como podemos assim dizer, né? Essa pessoa, né, esse homem, terá uma dificuldade muito grande no seu relacionamento. Financeiramente, então, nos dias de hoje que nós vivemos, né, em meio a tantas coisas que têm acontecido, e você não tem uma constância nisso. Você não tem um direcionamento na sua vida financeira. No seu relacionamento, então, vai causar. Principalmente se o homem mora de aluguel, né, ou tem planos, né, casou, e agora ele tem que dar uma direção à sua família. Tem que dar uma direção à sua família, mas só que ele nunca... Como podemos, né, orientar essa pessoa? Como podemos, né, fazer com que ela olhe, né, eu estou casado, eu tenho agora a responsabilidade, e principalmente quando vem filhos. Aí complica mais ainda. Né? Daí filhos têm que estudar, né, filho tem que comer,
E como que fica isso? Nós fica assim a mercê do vento, fica a mercê da família, né, da avó, do avô, dos tios. Né? Como que a gente podemos orientar essa pessoa? Porque a pessoa não tem uma direção, um foco. Bom, Laci, existem vários fatores que fazem com que o homem, até mesmo algumas mulheres, vivam dessa forma, sejam inconstantes. Dentre eles, alguns trazem de casa. Aprenderam de errado lá atrás e não conseguiram mudar ao longo da sua vida, quando desenvolveram a sua vida adulta. Uma outra questão que também é prejudicial, eu sempre falo o seguinte: as pessoas precisam serem personais, ou seja, tem que ter personalidade. Elas têm que saber o que querem. Eu comecei um curso, eu tenho que ir até o final. Mas a maioria dos jovens, nos dias de hoje principalmente, começa um curso, vou fazer outro. Não, vou fazer outro. É a característica de pessoas que não têm personalidade. Então ela vai ser assim a vida toda. Vai colocar ou trazer alguns problemas, ela vai dizer que o problema é a faculdade, porque é muito difícil, não me adaptei, mas o problema está nela. Assim é o cidadão na procura de um emprego. Ele vai para o serviço, chega lá, ele não se adaptou com aquilo, ou ele quer ganhar mais, ele arruma problema com o supervisor, com o colega no trabalho. O problema não está na empresa, nem com o supervisor, nem o colega de trabalho. O problema está nele, porque ele não tem personalidade, como você disse, ele não tem foco, ele não tem objetivo. Não cheguei aonde eu queria, mas saí de lá e era encarregado. Mas para isso eu precisava ser bom naquilo que eu fazia. E eu dizia para os meninos mais novos: se vocês pretendem alcançar novos voos, vocês têm que aproveitarem essa oportunidade que a Light está dando a vocês, para que vocês se qualifiquem e aí sim vocês saiam para uma empresa melhor. Muitos meninos fizeram isso. Então, muitos homens, eles são inconstantes porque eles não sabem o que querem ou aprenderam a serem constantes. Lá, dentro do lar, eles não conseguiram ser educados de uma forma em que eles tivessem um objetivo. E cresceram assim, a mãe ajudando, minha mãe me ajuda, meu pai me ajuda. E aí vão para um casamento. Trazem muitas questões de casa e de personalidade. Então, se você quer saber se uma pessoa é personal, ela mantém-se num objetivo, numa coisa só até o final. Ela não para no meio do caminho. Ela tem personalidade. Ela só para quando acaba e começa outra. Então, quando você vai ver nos casais, principalmente nos homens, fui lá no meio, eu vou dar um exemplo, eu vou citar um exemplo. Eu tive um irmão que faleceu, em quem eu amava muito, e amo ainda, né? Porque as pessoas só morrem quando elas morrem no nosso coração. Ele ainda não morreu no meu coração. Meu irmão era paraquedista. Ele saiu da paraquedista porque ele teve problemas com a sua hierarquia. Arrumou um serviço no Açúcar União. Saiu do Açúcar União porque arrumou um problema com a hierarquia do Açúcar União. Arrumou outro serviço, saiu do serviço. E ele foi trabalhar numa empresa que prestava serviço para mim. Para mim não, melhor, desculpa, né? Para a Light, aonde na estação que eu trabalhava e limpava. E um dia ele olhou ali e disse para minha mãe que ele estava trabalhando no serviço, que eu estava trabalhando no serviço que ele sonhou para a vida dele.
Depois eu fui conversar com ele e eu falei, rapaz, eu prestei um concurso, eu estudei, você deveria fazer a mesma coisa. Foi tempo que surgiu a oportunidade dele prestar concurso para a Light, só que ele tirou uma nota baixa, ele tirou menos que a média, ele não passou. Aquele momento da vida dele, ele tomou um choque. Então ele mudou de vida, ele mudou literalmente, ele foi estudar. Ele passou a ter o objetivo, o foco que você citou. Estudou e prestou concurso para o Corpo de Bombeiro e entrou no Corpo de Bombeiro. E ficou lá até a sua morte. Então, foi necessário ele tomar um choque, um susto. Poxa, tirei 4,5, menos que a média, e ele foi estudar. A ponto de depois ele ensinar minhas irmãs o que aprendeu. Então, muitos homens não se preocupam. Alguns não tomam, mesmo tomando choque, alguns não aprendem, envelhecem nessa inconstância. Ora está no elevador, e no mundo moderno tem uma coisa que prejudica a gente. Ou prejudica o homem, ou a sociedade toda. Hoje o homem arruma emprego, trabalha 6 meses ou 1 ano, fica 3 meses de seguro-desemprego, depois arruma outro. Então a política brasileira também atrapalha a vida da sociedade. Infelizmente isso tem acontecido. O camarada não para no emprego. Eu me aposentei na Light, meu primeiro emprego, minha primeira carteira profissional. Nunca arrumei emprego em nenhum outro lugar. Estou lembrando aqui outra coisa. Existe também aquele caso, assim, o cara está no emprego há anos naquilo ali. Ele não sai, não faz a outra coisa, não sei aquilo ali. Estabilizou naquilo ali. Por exemplo, eu durante muitos anos, eu fiz várias coisas, né? Eu estava rindo aqui, porque falando de curso, né? André e o Felipe me usou muito, porque eu já fiz muito curso e não terminei, né? Uns eu terminei, mas não cheguei para frente. Eu entrei na construção civil, eu aprendi uma coisa disso, né? Eu preciso ter um foco. Na construção civil, abri um leque de tudo o que tinha dentro para se aprender, eu aprendia. O chefe chegava assim, tem isso para fazer. Você quer? Está horário. Eu quero, vou aprender. Isso, dentro da construção civil, eu cresci. Eu cresci muito. Né? Tanto que eu tinha muitas, as pessoas, os meus chefes, qualquer construção, até hoje, que eles perderam, não sei se ainda tem o meu contato, mas um dos colegas meus ainda me ligam hoje para saber se eu estou em algum lugar para eu, né, também levar ele para trabalhar comigo. Porque eu passei a ter um foco direcionado na área que eu estava. Né? Mas tem gente que estagniza. Né? A gente sabe o caso, né? 17, 20 anos, num lugar só fazendo aquilo ali, dando aquela voltinha na porquinha. Né? Dando aquela voltinha na porquinha. E não tem objetivo. Né? Eu trabalhei numa outra área também, na área de marcas e patentes. É uma área também que você podia crescer muito. Né? Lá eu entrei como contínuo, né? Passei a ser administrativo e arquivista. Porque eu não queria ficar subindo e descendo escada atrás de coisa. Eu queria sentar no lugar e fazer o meu trabalho. Era 30 mil processos num local grande. Eu sabia, na época eu sabia onde estava cada um daqueles negócios. Eu procurei aprender. E agora me fez lembrar o seguinte, o meu pai tinha uma profissão, meu pai era carpinteiro e marceneiro. E aí meus irmãos, ele levava meus irmãos para poder aprender da profissão, né? Aí o que acontece? Desses meus 3 irmãos, 2 pegaram a profissão, que até hoje é a profissão do meu pai, e esse outro nunca quis nada, né, meu bem? Esse nunca quis nada, nunca aprendeu nada. Constante. Isso, é um exemplo. Não quis estudar, não quis pegar a profissão, hoje está aí, ó. Mas agora me fala uma coisa, Cida. Já te interrompi, né? Pode falar. Mas me fala uma coisa. Como mãe, assim, porque a gente tem que trazer algumas orientações, né? Como mãe, como a gente pode, desde a infância, a gente está conversando, eu estou pensando aqui,
Ensinar nossos filhos a ter foco. Então, Como que né, a gente assim, pode? por exemplo, a minha mãe, coitada, veio do interior de Minas, o meu pai não tiveram muito estudo, aquela coisa toda. Então, a minha mãe, se meu irmão não ia para a escola, ela nem ficava sabendo. Não era aquela mãe, a minha mãe não era que ficava ali muito em cima e tal. Hoje, a gente, no século XXI, a gente sempre está ali com os filhos, a gente está sempre se preocupando se ele está estudando, se está na escola, pensando sempre no futuro. Então, eu vejo assim, que a gente se preocupa muito hoje com a nossa família, em relação a tudo Mais isso. do que no passado. Exatamente. Eu acho que no passado, nossos pais, eu acho que eles eram mais assim, descansados do que hoje a gente. Então, Andréia, quando você fala mãe, Mãe e pai, tá? pai, ensinar o filho a ter foco, não é difícil. O que a gente não pode fazer, e é o que estão fazendo nos dias de hoje, é achar que a criança é que manda na gente. Não, a criança não manda na gente. Nós é que somos os seus genitores e que temos o dever de educá-los e eles precisam obedecerem. A minha filha sempre foi ensinada a seguir um caminho, seja para ir para a igreja. Ah, mas eu não quero. Mas por que você não quer? Não, aqui, enquanto você estiver na minha casa, você vai. Seja para estudar. Ela estudou num colégio. Ela só mudou de colégio porque eu morava em Nova Iguaçu, saí para Jacarepaguá, mas ela foi até o final do ensino fundamental em um colégio. Foi para outro colégio, saiu daquele colégio depois que concluiu o ensino médio e saiu dali para a faculdade e terminou a sua faculdade no mesmo lugar. Então, a gente tem uma responsabilidade imensa em orientar o filho a entender que ele não pode ficar experimentando isso ou aquilo. Ah, porque aquele professor é ruim, eu não gosto dele não, eu não quero ficar naquele colégio não, porque aquele colégio é ruim. Não, não é o colégio que é ruim. Eu que preciso colocar no meu coração de estudar, de trabalhar e fazer daquele lugar o melhor lugar da minha vida. Então isso eu ensinei muito cedo à minha filha. E para eu fechar a minha fala e deixar vocês falarem, tem um filme que eu gosto bastante, que nos dá um exemplo de como uma mãe ou um pai, e nesse caso só a mãe, porque ela criou os dois sós, mãos talentosas. Tem uma parte deste filme em que essa mãe não sabe ler, ela não sabe ler, o filho às vezes vai pedir para ela ler alguma coisa, ela, não, estou sem óculos, mas ela não demonstrou para os filhos que não sabia ler. Ela trabalhava de empregada doméstica, limpando as casas. Ela foi em uma determinada casa, tinha uma estante enorme. Ela perguntou para o dono, o senhor já leu todos esses livros? E ele respondeu, dono, quase todos. Nesse momento, essa mãe, ela saiu dali pensando nos seus filhos. Quando ela chegou em casa, ela entrou, desligou a televisão e disse para os filhos, agora vocês vão estudar, vocês não, no tempo livre de vocês têm que fazer outra coisa e vão escolher 2 programas só para assistir por semana, porque vocês têm que ocupar o tempo de vocês, e no tempo livre vão para a biblioteca. Então a mãe fez os filhos estudarem, ela não tinha conhecimento pleno, mas fez com que os filhos tivessem foco. E tem uma frase que eu acho fascinante, vocês ficam assistindo televisão, vocês têm que entenderem que quando vocês estudando, as pessoas vão querer assistir vocês na televisão. E estes meninos cumpriram o que a mãe exigiu deles, responsabilidade dela, dar foco a eles, objetivo. Eles foram para a faculdade, eles estudaram, um se formou engenheiro e um médico que fez várias cirurgias para separar siameses. Muito bom. Uma mãe que não sabia ler. Ela não queria a vida que ela teve para os filhos. Isso é determinação também, né?
A mãe, ela olhou aquilo ali e tomou isso como, assim, desejo que os filhos mudassem. É interessante desse nosso diálogo aqui, se vocês prestarem atenção no que cada um falou um pouquinho, a gente pode mudar, mesmo que você na infância não tenha tido foco, na tua adolescência, o jovem já casou, como o Laci mesmo colocou, que realmente a gente falava sobre isso com ele. Em algum momento você pode mudar, é só você, poxa, chega, agora eu quero mudar isso daqui, eu quero tomar essa direção, eu quero fazer desta forma. Nunca é tarde, isso com certeza não é tarde. Da mesma forma, o exemplo do irmão do pastor, o próprio Laci falou. Então, assim, nunca é tarde para a gente tomar uma direção na nossa vida. Como pais, é muito bom que a gente venha prestar atenção nesta área também, ensinar nossos filhos desde pequeno a ter foco, responsabilidade também com a área financeira, também com o que eles precisam para poder não querer gastar com qualquer coisa, porque no futuro eles vão querer outra coisa que são mais importantes. Mas de qualquer forma, em qualquer área, no momento da tua vida, você pode mudar, parar, pensar e tomar isso como direção. Eu quero agora ter um foco, eu quero estudar, eu quero chegar naquele local. Isso com certeza ainda há tempo para você fazer. No próximo bloco, nós vamos estar falando sobre provedor. O que a Bíblia diz a respeito disso? No próximo bloco. Queridos, novamente, a convite da Coordenadoria Regional de Adultos, venho dar uma palavra sobre o jornal O Estandarte, que hoje não está sendo mais impresso, está online. Você pode entrar no portal da igreja e então lê-lo. É de graça, né? Está disponível para todos. O jornal O Estandarte é o órgão oficial da igreja que sai sobre todos os assuntos da Igreja Nacional. A sua igreja também pode manter esse jornal como? Enviando notícias, né, a respeito da sua igreja, programações, você pode mandar para o jornal O Estandarte. Então, convido você a estar também acessando o portal da IPIB e estar lendo o jornal O Estandarte. Ali você vai ter informações oficiais de tudo que acontece no cenário nacional na nossa igreja. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ser provedor. A Bíblia diz que o homem é responsável pela família, pela mulher. Né? Logo, entende-se que o homem é provedor. Mas o que é ser provedor? É só financeiramente? Hoje em dia, pode-se dizer que o homem ainda é o provedor da família? Como a gente podemos entender isso? É provedor. É o cara que sustenta a família. Nós entendemos, às vezes, isso, né? Mas é só financeiramente? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque a gente sempre pensa olhando para um prisma só da palavra, né? Prover ou provedor. Porque quando você provê, você pode prover muitas questões sem só falar em dinheiro. Eu posso prover educação a você, conhecimento, também a parte financeira. Se você olhar para o mundo, para o reino animal, vamos dizer assim, o leão, que é o rei da selva, é conhecido como o rei da selva, o queridinho da selva. Mas ele é mesmo. Então, ele é o rei da selva. Bonito, né? Ele é bonito, forte, mas ele não caça. Quem caça é a leoa.
Ele deixou de ser o provedor, mas ele cuida de todo aquele reino. Ele tem os seus momentos, assim como o homem. Isso, eu não estou dizendo aqui que o homem não tem que trabalhar e prover a sua casa, mas ele precisa entender, ou nós precisamos entender, que prover não se fala só em dinheiro. Quer ver um exemplo? Adão era responsável pelo Éden. Ele tinha que dar nome aos animais, ele tinha que dar nome às plantas, ele tinha que trabalhar para comer, mas ele esqueceu de um detalhe, de orientar Eva, de ensiná-la que ela não tinha que ouvir a voz do diabo, a voz de outras pessoas. Então ele falhou nessa parte. Se ele tivesse 100% entendendo o que era prover, ele conversava mais. Então é necessário a gente entender a palavra prover no contexto maior. Porque se a gente se limitar só na questão financeira, a gente também entra num conflito imenso. Por quê? A mulher não pode prover também? Pode. E a gente volta lá no início. O seu dinheiro não é dele? Eu ia perguntar exatamente isso. Que já interrompendo um pouquinho, pastor, mas dentro desse raciocínio, para já trazer esse esclarecimento. Hoje nós vivemos também numa sociedade que tem muitas mulheres que precisam sustentar a família. Precisa. E não é vergonha para o homem, no nosso entendimento, tá? Tem situação que às vezes a mulher, por ter às vezes mais foco, gostar mais de estudar, que eu ia até comentar isso quando nós estávamos falando sobre inconstância e foco, é mais comum você ver mulheres dentro das faculdades do que homens. Às vezes as mulheres estão buscando até profissões onde teoricamente é mais direcionado aos homens do que para as mulheres. Então, assim, as mulheres estão buscando mais estudo, mais conhecimento, melhor salário. A gente sabe no mercado de trabalho que isso é real. Não adianta, se você for colocar, eu trabalhei alguns anos com RH, às vezes tem um homem e uma mulher na mesma função. É claro que tem empresas ainda, que é onde existe ainda muita luta com isso, que as mulheres exercem a mesma função que os homens e ganham menos. Mas também tem casos que as mulheres exercem funções acima deles e eles não gostam de ser mandado por mulher no trabalho, mas porque elas que estudaram, elas que buscaram conhecimento, então elas vão ter uma remuneração melhor. Nesse caso, para dentro do relacionamento, de um casamento, de uma família, tem casos, pastor, que a mulher... Tem duas situações que a gente pode abordar aí. Às vezes a mulher, ela se acha superior ao marido e porque eu estou sustentando a família agora, você não manda mais, quem manda sou eu. Aí entra a base na Bíblia, né, que está totalmente errada, a submissão, que é onde quero que o pastor fale. E a outra questão é também do marido se sentir mal com isso, sabe? O homem deixa ao ponto de se sentir inferior à mulher porque a mulher está ganhando mais do que ele. Ele tem que se sentir inferior por isso. Tá? Já teve situações, nós estamos casados há 27 anos. 27 anos, amor. Anos. Nossa. A gente também, 27. Então estamos kits. Vamos fazer, né, meu bem? Agora, então, mês que vem. 27, ó, que bom. 27 anos de casado, e nesse período teve fase que o Laci estava desempregado. Nem por isso, quem levava o sustento para casa era eu. Nem por isso ele deixou de ser o provedor da família do lar. Nem por isso ele deixou de ser aquele que dava... Não é responsabilidade dele o cuidado espiritual sobre a minha vida, sobre a vida do Felipe. Era responsabilidade dele o cuidado, prover mesmo para a família. Não é porque ele ficou desempregado que ele deixou de ser o homem da casa. São duas situações, o pastor entendeu? Que eu acabo enrolando. Hoje a gente tem um problema porque, como o homem, por conta das questões da pós-modernidade, tem se deixado se perder nesse caminho, mas o homem sempre foi aquele que dava segurança dentro de casa, não só financeira, mas também
física à mulher. Na hora de conversar com alguém na rua, ou na hora de conversar com um filho mais firme, é o homem. Hoje isso tem se perdido um pouco, porque o homem deixou essa ideia morrer lá no passado de prover. Infelizmente, isso tem sido algo normal na sociedade. Mas não deve e não pode ser dentro de uma família cristã. Quando a gente fala de submissão da mulher ao homem, não quer dizer que a mulher vai ser escrava do homem, não. A mulher, ela pode trabalhar e ganhar mais que o homem, eu não vejo problema nenhum nisso. O homem pode trabalhar, ganhar menos ou ganhar mais, só que precisa cada um cumprir o seu papel. Qual é o papel do homem? É só trazer dinheiro? Não, o papel do homem é cuidar da família, cuidar da mulher. Se só a mulher trabalha, o homem vai cumprir o seu papel de ajudar a mulher, até surgir uma oportunidade de trabalho. Não sentar no sofá, botar os pés numa mesinha e dormir e ver televisão a vida toda. Não, ela já trabalha, vou viver a minha vida aqui. Não, ele não pode se acomodar nesse sentido. Até porque, como a gente entende que os dois precisam caminhar junto para facilitar a vida. Então esse papel nos dias de hoje se perdeu. Então o homem às vezes não se vê mais como provedor. E essa briga entre um e outro não cabe, é um egoísmo muito grande. Eu ganho mais do que você, eu sou melhor que você, eu ganho mais do que você, eu posso ter mais privilégios. Não. Isso é um problema da sociedade, é um problema egoísta, é um problema que a pessoa precisa se cuidar, porque eu vejo isso até como uma patologia, é uma doença, porque eu não sou melhor do que a minha esposa, porque eu ganho mais que ela. Ou ela é inferior a mim, e ela nem deve se colocar nesse lugar, porque ganha menos do que eu. Somos um em Cristo, e o que é meu é dela, e vice-versa. O Lacice falou uma coisa que eu ia comentar, não comentei, e eu lembrei agora e trago. Você falou do dinheiro emprestado. Tem horas, isso eu até oriento, que a pessoa não tem controle mesmo. A mulher não tem controle ou o homem não tem controle. Então, o emprestar às vezes e a outra devolver é um ato de ensiná-la a ter responsabilidade, porque você empresta hoje ou dá sempre e ela está sempre errando ou tendo o mesmo erro. Porque nem todos têm controle financeiro. E aí você vai como se fosse um rio jorrando. E aí não para. A pessoa vai gastando. Porque ele me dá, eu vou gastando. Não, não pode ser assim. A gente até conversou sobre a minha colega lá do trabalho. Isso, ela deu um exemplo lá da colega. Está toda enrolada financeiramente. Por quê? Porque ela não tem controle. Eu até disse para ela vai continuar se enrolando. Ela pega um dinheiro emprestado, já pegou emprestado, pega outro emprestado para pagar e o marido não sabe quem vai pagar. Então esse é um problema. Então, ser provedor, o homem nunca vai deixar de ser. Mas isso não quer dizer que a mulher não tenha que prover, porque há momentos difíceis. Hoje a gente está vivendo numa sociedade dificílima, onde o emprego é escasso, às vezes você tem que ser autônomo, e o homem às vezes não sabe fazer nada, ou a mulher sabe fazer um bolo, não é isso? Um doce, ela sai para vender, para trazer comida para dentro de casa. A minha mãe, meu pai tinha 5 filhos, com a minha mãe 6 bocas, com a boca dele 7 para comer. Meu pai trabalhava, mas tinha uma dificuldade imensa para nos sustentar. A minha mãe foi costurar. Minha mãe ganhava muito dinheiro. Eu cansei de sair aqui da Baixada Fluminense para Copacabana, levar costura para a empresa que a minha mãe costurava, porque ela não podia sair de casa, que ela tinha que acabar o outro serviço que ficou para ajudar o meu pai. Então essa ideia de ajudar, eu aprendi muito com a minha mãe, de entender que a mulher ela está ali para ajudar. Às vezes ela não pode trabalhar fora, mas ela trabalha dentro de casa para complementar algo que o marido não consegue.
porque ganha o suficiente para sustentar. Isso é tão verdade. Eu lembro que meu pai, uma vez, ele fez comprou geladeira, comprou um monte de coisa para dentro de casa. E isso para mim é marcante, porque ele, contando essa história, ele disse o seguinte: eu comprei geladeira, fui no ponto frio, fiz um monte de prestação. Meu nome está no SPC, porque eu tive que optar. Eu tive que optar se eu dava comida para vocês ou se eu pagava a prestação. Veja a responsabilidade do provedor. Ele decidiu sustentar os filhos. Mas isso não quer dizer que ele decidiu dar a volta lá na empresa lá, não. Ele decidiu sustentar os filhos. Depois ele se acertou. Minha mãe tinha ainda muitas dificuldades. Então meu pai tinha essa responsabilidade. Eu aprendi muito com eles nessa área de entender o meu papel dentro de casa. A minha esposa, depois que começou a trabalhar, quem levava minha filha para o colégio era eu, quem ia buscar, quem ia para a reunião era eu. Ia para a reunião dos pais? Dos pais. Ele sempre ia. Ela nunca pôde ir. Chegava no colégio cheio de mulheres e eu estava lá. Qual o problema nisso? Eu sou pai e me preocupo com o meu filho, com a minha filha. Então, o que ela não podia fazer, eu podia fazer, e vice-versa. Porque é assim que a gente precisa caminhar. Então, não somos um. Agora, eu deixei de ser provedor porque eu fiquei desempregado? Não. A Bíblia diz assim, é bom andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, se eu fiquei desempregado, ela está empregada, ela está me sustentando. Eu voltei a estar empregado, continuamos a caminhar. Ela ficou desempregada, eu sustento. A Bíblia é bela por isso, ela faz tudo certo, Deus faz tudo certo. Um tem que ajudar o outro. Agora, quando a gente parte para as individualidades, estamos fadados ao fracasso. É difícil. Eu também me lembro que, logo assim no início do nosso casamento, depois de 3 anos, aí eu fiquei grávida, veio o Juan, mas nós entramos em um acordo em que eu não ia trabalhar, né? Não sei se você lembra desse caso, eu não ia trabalhar, para poder estar cuidando da nossa filha em casa. Porque ele falou mesmo, o dinheiro que vai pagar para trazer uma pessoa para tomar conta, não vai dar a educação que a gente quer, então eu prefiro que você fique em casa, que você cuide de nossa filha. Claro que todo mês, final do mês, eu tinha meu dinheirinho garantido, mas eu tinha. E aí a gente entrou nesse acordo, né, meu bem? E aí a gente, depois que eu fui trabalhar, quando ela estava maiorzinha e tal, ele até... 12 anos de idade. 12 anos. Já não é muito diferente também. Eu também saí do trabalho quando o Felipe nasceu. E eu voltei para o mercado mesmo. Trabalhava. Sim. Mesmo em casa, porque eu sempre trabalhei também assim, fazendo uns biscates. Mas eu voltei também para o mercado de trabalho quando ele já estava com 10, 11 anos. Quando ele já tinha idade suficiente para... se virar. Isso, fazer as coisas sozinho, né? Porque a primeira infância é muito importante realmente. Não significa que todos vão ter essa oportunidade. Sim, a gente entende, a né, gente, Cida? Como mães, a gente sabe que tem situações, às vezes, que as mães precisam pôr o filho numa creche, precisam deixar com um parente, com alguém de confiança. E a vantagem. Infelizmente, às vezes nem tanto confiança assim, mas se você tem esse privilégio e pode escolher aproveitar esse período da infância do seu filho e se dedicar a ele, sendo ou a mãe ou o pai, como o pastor bem falou, que às vezes é o pai, porque a mulher precisa sair para trabalhar, mas o pai pode, faça, não troque, porque essa é a parte mais importante da formação do caráter, né, de uma pessoa. Que personalidade a gente já nasce com ela? Ela muda ou ela melhora, né? Isso. Na verdade, ela não muda, né? Quem muda é o caráter, ela melhora. Você está personalidade forte para o lado ruim, a sua personalidade não muda. Você vai para o lado bom, ela continua forte e você vai avançar para o melhor. Que bom.
No próximo bloco, nós vamos procurar saber um pouco o que a Bíblia diz, tem a nos orientar a respeito da vida financeira. No próximo bloco. Irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos chegando próximo do aniversário da nossa igreja, a IPI do Brasil. Dia 31 de julho será o dia em que a Igreja Nacional estará se reunindo para comemorar os 118 anos da nossa igreja. Mas nós, o Presbitério Rio de Janeiro, estaremos nos reunindo online no dia 30, às 19h30, para comemorarmos este aniversário da nossa amada igreja. Então eu quero convidar você e lhe pedir que você não marque nada para essa data, que às 19h30, no dia 30, uma sexta-feira, você sente-se com sua família, sintonize no canal do YouTube do Presbitério Rio de Janeiro para participarmos deste grande culto. Será um momento ímpar do nosso presbitério, vai ser ministrada a ceia do Senhor. Separe a mesa, prepare tudo, deixe tudo preparado para, no aconchego do nosso lar, adorarmos o Senhor pelos 118 anos da nossa amada igreja. Ainda não podemos fazer este culto presencialmente por conta dos efeitos da pandemia, mas isso não nos impede de estarmos juntos em espírito, conectados, juntos com o Senhor, para louvarmos e adorarmos a esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado, que tem estado conosco. Então, no dia 30 de julho, às 19h30, eu convido você a estar sintonizado no nosso canal do YouTube do Presbitério Rio de Janeiro para participarmos deste grande culto de louvor e adoração. Aguardo você lá. Deus te abençoe, fique em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fidelidade. Nós entendemos como cristão que tudo dependemos de Deus. A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Inclusive na vida financeira. Uma família financeiramente saudável é uma família que tem fidelidade com Deus. E isso, pastor, o que é ser uma família fiel a Deus em suas finanças? Bom, quando falamos de fidelidade dentro da igreja, ou segundo o que a palavra de Deus nos ensina, a fidelidade a gente usa para todas as áreas da nossa vida na Bíblia. Na vida conjugal, quando o homem precisa ser fiel a Deus, certamente vai ser fiel à mulher. Aonde estiver, estando só ou não, a consciência dele precisa entender que ele não precisa da presença da mulher para que ele a respeite e a honre. E financeiramente, segundo a palavra nos ensina, nós precisamos devolver a Deus o que é de Deus, para que então Deus responda às suas promessas na nossa vida a partir daquilo que votamos a Ele. O próprio texto bíblico diz: quando deres um voto a Deus, não tarde em cumpri-lo, porque se não cumprirdes, achará em ti pecado e vai requerer de você. Eu não estou dizendo que Deus é vingativo, não. É que nós somos falhos quando votamos. Então, se eu votei servir a Deus, quando eu decidi professar Jesus como Senhor e Salvador, eu já começo com uma missão, que é proclamar o Evangelho. E dentro dessa missão, vem todas as outras questões, todos os outros princípios. E um dos princípios é ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Então eu preciso ser fiel. E quando a gente
entende isso, internaliza isso, como diz Paulo, que a gente precisa contribuir com alegria, e Deus então nos abençoa, nós vivemos uma vida totalmente diferente. Haverá momentos que parece que Deus não está olhando, mas isso é um prisma nosso. Mas se a gente continuar sendo fiel no pouco, Deus irá nos colocar no muito. E esse muito não é ficar milionário, não. Ele vai te colocar dentro do que Ele deseja para você. Então, eu vou dar um exemplo. Eu lembro que quando eu casei, em 1993, 3 anos depois, minha esposa ficou grávida. Ruama estava por vir. Foi uma época difícil, mas como eu já tinha aprendido a devolver a Deus os dízimos, aprendido de fato a ser fiel, eu fui na igreja, fiz um acordo com um presbítero, ele me emprestou um dinheiro e eu comprei ações da empresa que eu trabalhava. Eu lembro que uma amiga da Aparecida, ela tinha ido nos visitar, melhor dizendo, né? Tinha ido visitá-la, que ela estava grávida, a criança estava próxima de nascer, e ela fez um comentário: poxa, Cida, você não tem cômoda, não comprou fralda, não comprou roupa, você não tem nada, como vai ser? Nossa, que comentário triste, né? Muito Nem berço triste, você tem. nem berço você tem. Eu grávida e ela também grávida. Eu já comprei tudo. Foi, meu bem? Ela dizendo. E eu disse então para minha esposa: fique em paz, fica tranquila, porque essa é algo que a gente precisa ter. Quando a gente confia, quando a gente é fiel, a gente confia, Deus abençoa. Passados os meses, 1 ano exatos do ato que eu fiz de comprar as ações da empresa, abriu-se para venda. Eu então Fui vender as ações. fui vender as ações, porque eu havia prometido a devolver o dinheiro da igreja e devolver o dízimo. Eu vendi as ações, eu comprei todo o enxoval de Ruama, comprei o berço, comprei fralda, comprei tudo e ainda sobrou dinheiro. Fiquei guardado por um bom tempo. Mas por que isso? Porque quando a gente compreende o que é ser fiel e deixar Deus cuidar de você, Deus age. Dias depois, a menina foi lá: poxa, Cida, você tem tudo, tu comprou tudo, como foi? Como foi? E eu não tenho nada. Ela mesma Eu não não tinha tenho nada. isso, eu não tenho aquilo. Que triste, gente. Que situação tão Deprimente, mas deprimente. é A palavra é verdade. essa. Mas é Eu tava verdade. buscando Então, palavras. ser fiel a Deus é um ato de culto, é um ato de adoração, é confiar na sua promessa. Fazei prova de mim, é confiar. Então, eu trabalho, tem muitas pessoas até que cumprem algo contrário disso. Quando a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, tem muitas pessoas que têm o seu tesouro, o seu coração no seu tesouro. Às vezes o tesouro é o carro, às vezes é a casa, às vezes é a própria família, como foi o sacerdote Eli, que sofreu porque tinha o seu tesouro, a sua família como tesouro, então seu coração estava ali, ele deixou de cumprir as promessas de Deus e toda a família dele sofreu, e a criança que sobreviveu nasceu e teve um nome, Icabod, ou Icabod. Este nome foi um nome que marcou aquela criança, porque a glória de Deus havia sido perdida naquela época. Então veja, quando você não é fiel, quando você tem o seu coração no tesouro, você termina se perdendo no reino de Deus. Então é necessário que a gente entenda essa questão da fidelidade. Ou eu acredito na ação de Deus, ou eu não acredito. Então eu recebo, eu tiro o dízimo, que é primícia, são as primeiras coisas, devolvo a Deus, e os 90%, que na verdade são 100%, eu preciso administrar. Tem que ter planejamento.
tem que saber administrar. Pro planejamento. A própria Bíblia diz que o homem vai construir uma casa, vamos colocar assim, ele tem que planejar e saber se ele tem a finança, o dinheiro para concluir. Senão nem começa. Então, é preciso a gente entender a questão da fidelidade e também saber controlar, ter controle. Tem um texto em Gálatas, quando a gente fala do domínio próprio, dos frutos do Espírito, esse texto, domínio próprio, essa palavra domínio próprio, né? Essas duas palavras, né? Domínio próprio, precisam ser uma verdade na vida de todos nós. Eu preciso me dominar, diferente do filho pródigo, que não se dominou. Pai, quero viver a minha vida. Me dá toda a minha parte da herança, que eu vou viver a minha vida. Ele não tinha domínio próprio. Ele não era fiel. Gastou tudo. Graças a Deus, ele no final, ele recobrou a consciência. Os escravos, os servos do meu pai, estão comendo melhor do que eu, estão vivendo melhor do que eu vou voltar para a casa do pai. Graças a Deus, o pai sempre está de braços abertos para receber aquele arrependido de coração. Mas ele está de braços abertos para receber aquele que está arrependido de coração, mas não para que aquele que arrependeu-se de coração venha cometer o mesmo erro e permanecer no mesmo erro. Não. Tem que haver uma mudança interna. E ser fiel. Ananias e Safira, quando os apóstolos pedem que vendam as suas propriedades, eles vendem um terreno, uma propriedade imensa. O coração deles inflamou porque era muito dinheiro, então combinaram entre si. Vejam a questão da fidelidade como é, ou da infidelidade. Pegaram o dinheiro, dividiram no meio. Não, isso é muito dinheiro, vamos dar só metade, como se estivessem se escondendo de Deus. De Deus não se esconde. Não se esconde. Então, você que me ouve, que não é fiel, não devolve a Deus o que é de Deus, você não está enganando a Deus. E tem uma frase que eu não gosto muito. Ah, Deus conhece o meu coração. E é verdade. Deus conhece o nosso coração. É por isso que sofremos muito. Foi por isso que Acã sofreu, Balaão sofreu, Sansão sofreu, porque Deus conhecia o coração deles. Então, Ananias e Safira morreram porque Deus conhecia o coração deles. Quando eles chegaram diante do apóstolo, primeiro o marido, logo foi questionado: por que tenta enganar? Por que tenta enganar? Vejam, não foram fiéis. Quando a mulher vem, é questionada, também morre. Por quê? Porque acharam que estavam enganando a Deus. Princípio básico do Evangelho: seja fiel. Quando a gente recebe alguém na igreja, Apocalipse nos orienta a dizer: ó, ser fiel até a morte e receberás a coroa da vida. É uma coisa muito séria, porque eu me lembro, eu fui para a igreja, eu tinha 13, 14 anos, eu não nasci num lar cristão. E já no início, lá, da importância da escola bíblica, né, eu aprendi na época, o professor da escola dominical foi o reverendo Samuel Júnior. Mas ele foi meu professor e na época ele era presbítero, Samuel Júnior. E o Samuel sempre ele fala até hoje, né? Vamos dizer assim, até hoje. Mas ele sempre falou muito sobre a fidelidade a Deus, fidelidade. E quando eu fui trabalhar, eu me lembro do meu primeiro emprego no comércio, assim mesmo, eu fui trabalhar na drogaria Pacheco, na época. E era a Dulcileia, lembra? A Dulcileia era a minha gerente. E no dia que eu fui receber o primeiro salário, que era para assinar o meu contra-cheque, ela me chamou lá no escritório dela. E eu me lembro disso nitidamente, até hoje, sabe? Eu chegando diante da Dulce e ela
Quando eu assinei, ela pegou, me deu o valor, que na época não tinha conta bancária pra gente, e ela falou, primeira coisa que você vai fazer, eu vou pagar, não. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer com esse salário. Então, eu vou fazer isso, não. O que você vai fazer? Então, senta, abre aí, Sim. tira. Ela estava me pagando porque ela sabia quanto que eu estava recebendo, né, pastor? Tira X. Esse é teu dízimo. O resto, agora é teu. Isso aqui não é teu, não. Só de lembrar, assim, é muito forte. Eu fiquei com aquilo na vida. Eu fiquei por muitos anos. Errei algumas vezes, com certeza. E isso me traz, assim, ouvindo o pastor falar, isso me traz alguma aflição às vezes, sabe? Porque eu sei que teve momentos que, por desemprego ou por problemas, eu não fiz isso. Eu não fui fiel dessa forma a Deus. E o Laci sempre falava, depois aí entra ele falando assim, mas pô, a gente está passando por isso porque a gente não está sendo fiel a Deus. A gente está passando por isso. Aí eu tinha uma pessoa que uma vez falou assim para mim, isso é bobeira. Você está passando por isso não é porque você não está sendo fiel a Deus. Deus não precisa do teu dinheiro. Nossa. Ele realmente não precisa do meu dinheiro. Meu dinheiro não é nada. Tá certo, pastor? Deus não precisa. A igreja... Ele é o dono do ouro e da prata. Isso. Mas há um princípio a ser cumprido. A fidelidade. Sabe? Qual o texto que você mesmo leu, falou aí, citou no início desse bloco, quando começamos a conversar. O temor a Deus, sabe? As pessoas não têm mais essa preocupação. Então, às vezes, quando a gente está conversando, dar o dízimo, entregar o dízimo, estou passando por dificuldade, não tem nada a ver, eu já entreguei meu dízimo. Não é fazer, como é que fala? Troca favores com Deus, não é isso. Ser fiel a Deus é ter temor a Ele, ter amor, fazer isso com alegria. Às vezes a gente passa por situações que a gente não questiona Deus, né? Era aquela situação que tivemos lá na casa que a gente morava. A gente precisava de um valor para concluir um serviço e não tinha. Aí a gente começa a questionar, mas eu sou dizimista. Eu sou dizimista. E a gente chega até a questionar Deus. Mas Deus não vai fazer aparecer dinheiro aqui. Mas Ele fez. Né? Estava lá, arrumou na casa, debaixo de um negócio, apareceu um valor que eu porque precisava. ele estava murmurando, Cida. Sim. Eu precisava de comprar um saco de cimento. O dinheiro que ela achou, dava para comprar 3. Nossa. Ele estava murmurando tanto naquele dia que ele foi me dando uma angústia, sabe? Eu não para com isso, que eu sabe que Deus, sabe? Não é Eu isso. estava murmurando mesmo, estava questionando. E eu fui limpar a gaveta do guarda-roupa, assim. E quando eu levanto, assim, o plástico que eu forrava na época, tinha R$50 lá. E naquela época, Era R$50 não era muito dinheiro, hoje não é nada. É como se fosse R$500 hoje. Então, Isso, porque tá a gente entendendo? pensa no nosso pensamento, Deus vai fazer isso. Mas, pô, aí questionando. Aí Deus pode fazer isso. Aí, o que a gente faz? A gente chora. É verdade. Agora a gente tem que entender o chora. seguinte. Isso precisa ser Essa importante. experiência também não é o que vai acontecer com todas as pessoas, mas a experiência é nossa. É uma experiência sua Exatamente. que aconteceu naquele momento, mas isso não pode ser uma tônica, uma prática. É prática. Eu preciso me planejar. Com certeza. Eu não posso pegar meu salário, ou o meu e da minha esposa, e colocar todo numa obra, achando que ele vai concluir a obra. Ou eu vou para o shopping, compro um monte de coisa, e no final eu observo que eu gastei mais do que eu necessitava, por conta da minha vaidade, por conta do meu prazer, e na hora de pagar, Deus espera. Deus conhece o meu coração. Não, princípio. Eu preciso devolver a Deus, seja adulto, seja jovem, seja criança, eu preciso devolver a Deus, e os 90%, que são 100%, eu preciso ter outros princípios dentro de mim, domínio próprio, para controlar esse dinheiro e conseguir realizar algo sem que eu tenha que ir buscar o dízimo que eu deveria devolver para... mas mês que vem eu dou. Está errado, não existe mês que vem, você não vai dar mês que vem.
É igual comprar no cartão parcelado. Ah, parcela tanto, parcela. Você compra uma parcela aqui, no mês que vem as 2 parcelas. Você está, né, enrolado de qualquer jeito. Vai fazendo Então, uma bolinha de neve. Princípio, para eu deixar vocês concluírem, eu tenho uma moto. Eu queria comprar essa moto, fui ao banco, pedi um dinheiro emprestado. Falei, quero 15 mil emprestado. Aí fizeram a conta lá, só podemos emprestar 18. Mas eu não preciso de 18, só preciso de 15. Falei, meu Deus, o que é que eu faço? Veio nitidamente no meu coração. 2015. Você está com pressa para comprar uma moto? Por que você não junta o dinheiro e compra a moto? Eu comprei a moto 1 ano depois, juntei o dinheiro controladamente, guardei e comprei à vista. E ainda tive o dinheiro para pagar a placa, né? Emplacar a moto. São princípios que a gente precisa ter controle. Então, quando a gente perde esse controle, a primeira pessoa a sofrer é Deus, entre aspas. Porque quando a gente deixa de devolver, nós é que sofremos. Então, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não necessita do nosso dinheiro. Mas, infelizmente, o ensino errado que tem se mostrado nos últimos tempos é que a gente não precisa devolver porque o dízimo é da lei. Estamos na graça, dá uma oferta, não. Em nenhum momento Deus revogou a questão da fidelidade do dízimo. E a oferta que Paulo fala da oferta porque ele precisava de ajuda e o povo, a igreja ajudava ele. Em nenhum momento Paulo falou que não era para devolver o dízimo. Deus só está pedindo 10ª parte. Se fosse para levarmos verdadeiramente o que o Novo Testamento diz, era para devolvermos tudo. Ananias e Safira era para ter devolvido tudo. Mas Deus só quer o mínimo, 10%. Seja fiel, que Ele vai te colocar no mundo. Seja fiel. Seja fiel, que Ele vai te colocar no mundo. Seja fiel no pouco, que Ele te colocará no mundo. Nós voltaremos já no próximo bloco para fazer os nossos encerramentos. Nós estamos de volta nesse último bloco, onde nós vamos estar agora passando a palavra para a Cida e para o reverendo Rogério, dando assim nossas considerações finais, e desde já quero já estar agradecendo a vocês pela participação de vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Eu agradeço pela oportunidade, Laci, Andréia, ter nos convidado para estarmos aqui participando desse debate sobre finanças. Agradeço. Eu quero agradecer também, e como presidente do Presbitério do Rio de Janeiro, fico feliz pela iniciativa. Podem contar sempre com o nosso apoio. Laci, Andréia, coordenadores com a sua diretoria, que Deus continue abençoando. Quero deixar para você, membro da IPI, amigo, família, casais, principalmente os casais, não permita que o dinheiro atrapalhe a sua vida conjugal. Se o dinheiro estiver atrapalhando a sua vida conjugal, ajoelhe-se diante de Deus, orem juntos, para que o dinheiro passe a fazer parte da solução. Tenham uma vida equilibrada, conversem, porque o diálogo é uma das melhores coisas nesse momento. O diálogo com Deus e o diálogo entre os cônjuges também. O dinheiro da mulher não é da mulher, o dinheiro do marido não é do marido. Se somos um, tudo é nosso. Equilibradamente, conversando,
é possível a gente caminhar para um bem comum. Certamente você, mulher, você, marido, você, família, vai conseguir ter uma vida melhor quando tudo estiver planejadamente na sua vida. Entenda que sabemos que quando pensamos de forma egoísta, certamente um dos cônjuges sofre ou a família toda sofre. Então, caminhe junto. Não abram mão de dialogar. Não abram mão de dialogar. Sejam fiéis a Deus. Ensine os seus filhos nessa direção. Desde criança, já diz o texto bíblico, para inculcar os bons princípios de Deus na vida deles, para que depois de adulto eles não venham se perderem. Então, meu desejo é que você, pai, você, mãe, sejam abençoados na vida financeira, que vocês consigam dominarem as suas emoções e sigam o conselho que a palavra de Deus diz. Tenha temor ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Com sabedoria, a gente consegue caminhar. Amém. Nós encerramos aqui a nossa série Família. Nosso desejo é que, com os assuntos que nós abordamos aqui nesse período, com os testemunhos dos irmãos e amigos que estiveram aqui conosco, as orientações que foram trazidas aqui pelos pastores que estiveram conosco durante todo esse tempo, sirvam de orientação e bênção para a vida da sua família e de todos que estão nos assistindo aqui. Quero também agradecer a todos, ao Presbitério do Rio de Janeiro, aos pastores esposas que aceitaram esse desafio, confiaram nesse projeto, toda a equipe do CRA, todo o pessoal que nos auxiliaram, nos ajudaram, aos nossos irmãos, a você que está nos acompanhando nesses 4 temas, nesse período que nós estivemos compartilhando desses momentos sobre família, que Deus possa abençoar a sua vida. Lembrando que a família, nós precisamos confiar em Deus. É a partir disso que nós podemos continuar caminhando, porque o Senhor Ele cuida dos seus. A graça de Deus está sobre cada um de nós, cuidando de nós. Que Deus abençoe você, a todos que acompanharam e a todos que participaram dessa programação. Um beijo a todos, para quem já ficou aí com a gente nesse tempo todo. Um abraço para todos. Mas se eu fizer assim, ela vai ficar Eu queria botar a cadeira por causa disso, porque a cadeira ia ficar melhor. Mas é um hábito, é um costume. Como é que eu vou ficar assim? Não dá pra ficar assim, olha o sapatão. Ainda fica maior do que a de cima. Nesse sofá você afunda aquela. Olha só, o pastor está olhando pro Paulo o tempo todo e você não olha para a câmera. É o hábito. Você termina perdendo, né? Porque muitas pessoas, você se desconcentra. Fala, Cida. Isso aí. Boa noite a todos. Teste. Ele é ótimo. Tá na menopausa, Fala. hein? Falando abertamente. Boa noite. Aí Ele tá vai com o sair alto, microfone ele vai lá, sair ele alto. tá lá. E o meu também tá aqui. Mas isso aí tá ligado. Não, tá então, ligado aqui. já testou, só para É, você só ter pra uma ver. ideia. É porque ele ainda tá virado para lá, mas ele vai... Tira. A barriga coxou as costas. Aí, tá vendo? Fica dando liberdade aí. Não é isso, né? Posso falar muito não, Lacia? Eu sou magro, mas tenho barrigão. Ele falou que ele perguntou no Fluminense, pastor. Não é a primeira vez que ele erra isso não, hein? Tá doido pra se mandar do nosso. Tem que